Então, pessoal, você sabe, teve reajuste no preço da gasolina, teve também reajuste no GLP, no preço ali do gás de cozinha e tudo mais, só que isso foi insuficiente. Certamente você também sabe disso. Eu já fiz vídeo aqui no canal explicando esse ponto da defasagem da gasolina. Então, na verdade, o preço atual, embora tenha tido um aumento considerável, no caso específico da gasolina, que é o tema mais importante, aí, o mais impactante nessa situação toda, a gasolina de fato aumentou consideravelmente, mas ainda está muito defasada em relação ao que se pratica lá fora. Alguns dizem que é 10%, outros dirão que é 14%, 12%, enfim, até 18% já há quem calcule. O fato é o seguinte, que muito provavelmente nós teremos em breve algum tipo de reajuste nesse sentido para acomodar essa defasagem um pouco mais, fazer o preço se aproximar do que tem lá fora, porque a Petrobras vai acabar abrindo o bico desse jeito. E a situação está tão estranha, essa defasagem está sendo um problema tão grave, até para o setor do petróleo e dos combustíveis das distribuidoras aqui do Brasil, que a Miriam Leitão teve que entrar nessa história aí, né, a musa do nosso canal, para falar que esse sistema aí dos preços, né, o processo de reajuste da Petrobras perdeu totalmente a transparência e isso está prejudicando o mercado. Vamos conversar então sobre esse assunto, mas antes não se esqueça de se inscrever aqui no canal, né, para ajudar o meu canal a continuar crescendo, o meu conteúdo a ser entregue para mais pessoas. Isso ajuda bastante, faz o YouTube compreender que o meu conteúdo merece ser visto por mais gente. Dá essa colaborada aí. Se você já foi inscrito, confira a sua inscrição, porque às vezes, sabe-se lá por quê, ela desaparece. Mas então, o aumento aqui da gasolina que já começou a vigorar foi de 20 centavos por litro, né? Então o pessoal aqui estima, alguns estão estimando aqui, uma defasagem que ainda permanece em 10%. Outros aí dizem que pode chegar até 12% aqui em alguns casos, especialmente relacionado ao diesel, né? Ainda outros aqui, como o pessoal do site The Investor, afirmam que na verdade a defasagem caiu de 19%, que é o que estava antes, para 14%. Independentemente do valor aí, do percentual específico que está sendo colocado aí e que representa o que ainda falta ser corrigido, a verdade é que a defasagem está aí e ela permanece castigando o caixa da Petrobras. Esse sistema de preços você conhece certamente como que se chega ao preço dos combustíveis vendidos pela Petrobras para as distribuidoras e tudo mais. O ponto é que essa política instituída pelo governo Lula, que já existia no passado, foi modificada durante os governos Temer e Bolsonaro, mas voltou com toda a força no governo Lula 3.0, estipula que a Petrobras vai segurar o preço dos combustíveis no patamar, ainda que eles subam. Então a Petrobras, lá fora o barril de petróleo subiu, a Petrobras segura a barra um pouco aqui, né? Mantendo o preço equilibrado para evitar alterações, variações bruscas desse preço. E aí, quando o barril de petróleo cair abaixo do valor praticado aqui, a Petrobras vai manter o preço e recompor o seu caixa dessa forma. Então ela gasta, depois recompõe o caixa e tudo mais. Obviamente isso não acontece, primeiro porque o barril de petróleo está nas máximas aí, ficou nas máximas um tempo, caiu um pouco, mas subiu de novo, e aí o dólar disparou, chegou a bater R$ 5,70, né? Uma coisa absurda, o barril de petróleo negociado em dólar, então essa defasagem foi lá para as alturas. E quando cai também o barril de petróleo, a Petrobras não mantém o preço estável, não, ela é pressionada a reduzir também o preço, o que acaba transformando isso num prejuízo certo para a empresa. E aí existe um limite em que a Petrobras consegue agir dessa forma, que é o limite do caixa dela, né? Ela vai estar queimando o caixa para sanar, suprir esse prejuízo, algo que não é de interesse dos acionistas nem da própria empresa, é de interesse do presidente da República. Um absurdo completo esse grau de interferência, mas essa é a realidade. Então, estima-se aí que, na verdade, né, haja uma defasagem ainda de 34 centavos por litro na gasolina.
para pensar, já subiu 20 centavos por litro, mas para chegar na equiparação teria que subir 34 centavos ainda. Olha que insanidade, um preço mais do que represado que, de fato, está castigando os caixas da Petrobras. Imagina só, a cada litro de combustível que a Petrobras vende para as distribuidoras, ela está tendo um prejuízo de 34 centavos nesse momento, né? Só sem considerar que ela deveria ter uma margem de lucro e tudo mais. Não, o prejuízo cru dessa história é 34 centavos de fato, né? Então, é por isso, inclusive, que o preço da gasolina deve aumentar em breve. Não dá para sustentar isso muito tempo. A Magda Chambriard não se comprometeu nesse sentido, ela só falou que há margem para que haja um aumento desses preços, mas não se comprometeu, nem falou que vai acontecer, nem nada disso, né? Então, há quem acredite que a defasagem chega até 14%, não faz diferença, ainda tem muita coisa, e como você viu ali, o reajuste não resolve nem a metade da defasagem que tinha antes, né? Praticamente um terço apenas da defasagem que foi corrigido nesse cenário. Ok, com o dólar caindo um pouco agora, isso vai ser amenizado, mas o problema continua aí, e é um problema que não pode ser mantido de forma indefinida, né? E aí a Miriam Leitão traz esse ponto aqui, inclusive falando desse processo de reajuste dos combustíveis da Petrobras, né? E falou, questionando uma série de questões aqui de mercado de fato, né? Que é o seguinte, gasolina e diesel estão defasados, né? Por que só a gasolina que subiu? Por que só esse preço foi corrigido? Por que o diesel não foi corrigido, né? Por que agora, em julho, isso aconteceu? Porque tem aí, desde agosto, que não há aumento de preços, na verdade, depois teve até redução. Por que agora, né? Qual que é o critério? Porque, na verdade, o preço já estava alto lá fora. Por que agora aumentou? Então, não há um critério claro nesse sentido aí, a respeito do porquê que o preço foi reajustado, porque neste momento o que está acontecendo aí e tudo mais, né? Então, qual que é o problema nessa história que o ponto mais crítico que ela coloca aqui? Além da questão, obviamente, da Petrobras, né? Que é o que do caixa da Petrobras, né? Qual é o problema de deixar o mercado sem um critério claro? É o seguinte, a Petrobras não supre toda a demanda interna do mercado interno brasileiro. Tem outros participantes privados que estão aí jogando esse jogo, né? Tem o importador, tem o refinador privado, tem as distribuidoras, enfim. E aí esse pessoal não tem o tamanho da Petrobras. A Petrobras domina a maior parte do mercado, sem dúvidas. E ela tem essa política maluca de preços que sequer cobre o valor que é praticado lá fora. E aí o pessoal não tem nem como saber qual que vai ser o preço praticado pela Petrobras, quando que vai mudar, para fazerem ali os seus estudos e tudo mais, né? Inclusive o pessoal das refinarias, eles estão até pensando em entrar na justiça contra a Petrobras por conta disso aí. E a questão maior, a principal delas é a seguinte: o governo não pode obrigar essas empresas a ter prejuízo, a continuar vendendo combustível tendo prejuízo. O que pode acontecer num cenário prolongado, que na verdade já está até acontecendo. Eu fiz um vídeo há algum tempo atrás mostrando os números disso. Mas a ideia principal é a seguinte: esses produtores privados estão reduzindo a sua produção para ter um prejuízo menor. Só que a demanda interna continua, obviamente, e a Petrobras tem que suprir essa demanda interna quando os outros concorrentes não estão suprindo. O que a Petrobras faz? Tem que comprar mais, importar mais petróleo com esse prejuízo. Então, quanto maior a defasagem, mais a Petrobras vai ter prejuízo, porque ela vai ter que importar mais para cobrir os outros players que não querem ficar arcando com esse prejuízo aí, né? É um ciclo que se retroalimenta, portanto, né? E o ponto principal aí, o mais crítico dessa história, certamente para o governo também, é o impacto disso na inflação. Os combustíveis somam uma parte importante do índice IPCA. Então, o pessoal acredita aí, né, que esse reajuste que foi feito agora, tanto da gasolina quanto do GLP, do gás de cozinha, pode impactar o índice de inflação, o IPCA deste ano, em até 0,21 ponto percentual.
Isso aqui é muita coisa. E se você considerar que o IPCA hoje aí, né, tá em 3,93, isso aí pode chegar a 3,12, 14, alguma coisa assim. O pessoal já está até aumentando, inclusive, a previsão para 4,28, que é muito, muito perto do teto da meta, que é 4,5%. Assustadoramente perto do teto da meta, né? E lembrando, tem valor ainda a ser corrigido, tem uma defasagem a ser corrigida. Se isso for colocado nessa conta também, isso vai saltar muito mais. Aliás, é por conta dessa defasagem que a inflação está baixa, artificialmente baixa. O índice IPCA está maquiado pela Petrobras, que está gastando dinheiro para evitar o índice de inflação subir, né? Então, isso aqui, sem dúvidas, vai impactar, vai elevar a inflação de 2024, e quando o restante aqui do reajuste for feito, quando o restante da defasagem for coberto, esse índice vai se elevar ainda mais, e aí o teto da meta da inflação vai para o saco, sem dúvidas, né? Mas me diga aí, o que você achou dessa história? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.